IBGE começa o trabalho de casa em casa para a coleta de dados do censo de 2022. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em mais uma fase da operação que investiga suspeitas de irregularidades na Secretaria de Saúde da capital. E no Brasileirão, o Cuiabá perde para o Fortaleza em casa e continua na zona de rebaixamento. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Civil realizou hoje em Várzea Grande uma operação para combater um tipo de crime cada vez mais frequente, o roubo e o furto de celulares. O Luiz Vieira acompanhou e traz as informações. A operação Tela Riscada foi deflagrada pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande e combate uma prática que tem sido muito comum, principalmente aqui na cidade: os roubos, furtos e receptações de celulares roubados. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, 17 smartphones foram apreendidos. A polícia prendeu 17 pessoas acusadas de participação nos crimes. É importante alertar as pessoas que nesses eventos de grande aglomeração de pessoas, evitem ficar com o celular à mostra. Os bandidos eles se aproveitam da aglomeração para agirem com destreza e as vítimas sequer percebem o furto. A polícia continua trabalhando no caso para identificar qual seria a ligação entre todos os envolvidos que foram conduzidos até a delegacia. Novas diligências podem levar até a prisão de outros envolvidos. E a Polícia Federal fez hoje busca e apreensão de documentos na empresa cuiabana de saúde pública. É mais uma fase da operação que começou no ano passado e que investiga supostas irregularidades na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Desta vez, o prejuízo pode ser de mais de 7 milhões de reais. Os policiais federais passaram a manhã inteira na sede da empresa cuiabana de saúde pública, que fica dentro do Hospital Municipal de Cuiabá. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital São Benedito. A empresa cuiabana de saúde pública é um órgão da Prefeitura de Cuiabá que administra os dois hospitais. A polícia investiga uma movimentação de mais de 7 milhões de reais na compra de produtos e serviços, supostamente, sem a cobertura de contratos oficiais. Segundo a PF, as buscas foram necessárias porque a Secretaria de Saúde de Cuiabá e a empresa cuiabana de saúde pública não apresentaram informações completas sobre essas operações financeiras. Essa é mais uma fase da Operação Curare, que desde o ano passado investiga suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o desvio de recursos da saúde. Em outubro de 2021, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, que também foi presidente da empresa cuiabana de saúde pública, chegou a ser preso na primeira fase da operação, mas foi solto pouco tempo depois. De acordo com as investigações, a organização criminosa da qual ele faria parte recebeu mais de 100 milhões de reais entre os anos de 2019 e 2021, por meio de fraudes em contratações emergenciais e recebimento de recursos públicos. A prática se intensificou durante a pandemia, especialmente em relação ao gerenciamento de leitos de unidades de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. Em nota, a empresa cuiabana de saúde pública respondeu que realiza auditoria nos pagamentos efetuados às empresas terceirizadas, como forma de garantir a transparência nos investimentos públicos. Confirmou que a apreensão de documentos foi feita pela Polícia Federal na diretoria administrativa e financeira da empresa, que funciona no Hospital Municipal de Cuiabá e também no São Benedito, e que na Secretaria de Saúde da capital não foi apreendido nenhum documento ou nenhum arquivo de mídia eletrônica. E um aparelho de ar-condicionado pegou fogo hoje numa escola estadual de Sinop. Foi a segunda vez neste ano que o mesmo colégio passa por um princípio de incêndio.
A sala do primeiro ano, que fica no segundo andar da Escola Estadual Edeli Mantovani, foi tomada pelas chamas. Dona Irene trabalhava na biblioteca, que fica bem em frente à sala onde o incêndio começou. Eu achei que era poeira. Aí a hora que eu olhei, o ar estava começando a pegar fogo, estava um foguinho assim, mas como a gente não tem extintor, aí o fogo alastrou, derreteu o ar inteirinho, aí nisso eu gritei todo o pessoal para socorrer e desci, eles desligaram o relógio. Quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já estava controlado. Com auxílio de baldes com água, os militares fizeram um rescaldo no local. Não sabemos se é por superaquecimento do equipamento ou talvez um curto-circuito, mas como não tinha outros equipamentos ou materiais próximos, além de algumas cadeiras que estavam embaixo, o incêndio já estava em sua fase terminal. Enquanto os trabalhos eram feitos, os alunos que chegavam para estudar tiveram que esperar do lado de fora. Assim que tudo já havia sido controlado e não havia mais riscos para os estudantes e servidores, os portões foram abertos. 33 alunos foram transferidos aqui para a sala de Ciências Humanas e as aulas seguiram normalmente. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, uma equipe de engenheiros virá até a unidade para fazer uma perícia na rede elétrica e que os alvarás de segurança das escolas da região, que são emitidos após uma vistoria do Corpo de Bombeiros, estão em processo de conclusão. Essa já é a segunda vez no ano que um princípio de incêndio é registrado na escola. Em abril, as chamas também iniciaram em uma das salas. Como era domingo, apenas um vigia estava na unidade. No próximo bloco, a falta de Coronavac em Rondonópolis para a aplicação da segunda dose da vacina. E o IBGE começa o trabalho de casa em casa para a coleta de dados do Censo 2022. Na sua tela, imagens ao vivo da capital, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, trânsito movimentado neste começo de noite de segunda-feira, nesse ponto da avenida na capital. Agora são 6h19. O MT2 volta já. Em Cuiabá, pacientes reclamam da demora nos atendimentos na UPA da Morada do Ouro. Em alguns casos, a espera passou de 8 horas hoje. Desde o início da manhã desta segunda-feira, a UPA da Morada do Ouro, em Cuiabá, estava movimentada. Pacientes aguardavam por mais de 8 horas para serem atendidos, como o Vandinei, que chegou à unidade por volta das 7h30 da manhã e até às 4 horas da tarde ainda não tinha passado pela consulta. Meus braços e minha perna tá toda dormente. Fiquei com medo de ser o coração esse negócio, porque já me deu convulsão, então fiz a ficha lá, me chamaram e até agora nada. Dona Juscelene trouxe o pai, que é idoso, um pouco depois, por volta das 9 horas. O quadro de saúde dele era mais grave. Mesmo assim, até o período da tarde, também não tinha sido atendido. Eu vim com meu pai porque ele está com problema de saúde, ele está com sangramento, né? Só para levar ele para classificação levou mais de 2 horas para classificação. Aí quando foi classificado a gente está aqui até agora, nesse momento, aguardando ser chamado. Eu vim aqui porque está sofrendo. Aí eu fui reclamar sobre o Estatuto do Idoso, o coordenador falou que aqui não funciona. Recentemente, a Prefeitura divulgou a exoneração de mais 700 servidores da área da saúde após uma determinação do Tribunal de Justiça. A Prefeitura disse que isso poderia gerar um colapso no sistema de saúde e que faria contratações urgentes de pessoas aprovadas em um processo seletivo. A Secretaria de Saúde de Cuiabá enviou uma nota para a gente informando que já está contratando médicos de forma emergencial e que esses profissionais são os que foram aprovados naquele último processo seletivo. Quanto à demora no atendimento de pacientes nesta UPA, a UPA Morada do Ouro, a Secretaria informou que o quadro de profissionais hoje está completo, com 3 clínicos gerais, 2 pediatras e 1 médico no box de emergência. Disse ainda que até o fim da tarde de hoje foram atendidos 207 pacientes. A maioria, segundo esta nota da Secretaria de Saúde, não eram considerados casos urgentes.
Em Rondonópolis, milhares de pessoas, entre elas muitas crianças, estão esperando para tomar a segunda dose da Coronavac. A Mara Carvalho tem as informações. Hoje, segundo a Prefeitura de Rondonópolis, 23.613 pessoas estão na fila para tomar a segunda dose da Coronavac. 12 postos de saúde aqui na cidade estão aplicando as doses. O município até recebeu cerca de 400 doses do imunizante, mas a quantidade é suficiente apenas para atender as crianças que esperavam pela segunda dose. E como não tem estoque de Coronavac, Rondonópolis não consegue começar a vacinação de crianças com 3 e 4 anos. O imunizante é o único autorizado pela Anvisa para essa faixa etária. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda não recebeu uma nova remessa da Coronavac e disse ainda que os municípios que iniciaram essa fase da vacinação tinham estoque do imunizante. O Ministério da Saúde ainda não respondeu se há previsão de envio de novas doses da vacina Coronavac. Agora a gente vai conferir na tela a situação da pandemia aqui no estado, segundo o painel online da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas, houve a confirmação de 849 novos casos de Covid em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, já são quase 819.900 casos aqui em Mato Grosso. As pessoas que tiveram Covid e se curaram são mais de 795.600. O estado registrou mais uma morte por Covid. A pessoa, um homem de 69 anos, morava em Tangará da Serra. Ao longo da pandemia, 15.148 pessoas perderam a vida para o coronavírus aqui no estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos pelo SUS está em 70,79%. Hoje são 19 leitos disponíveis para atender pacientes de todo o estado. Ainda não saíram os dados atualizados sobre a vacinação aqui no estado. Com 2 anos de atraso por causa da pandemia e também por falta de verba, o IBGE começou hoje a coleta de dados para o censo demográfico. A expectativa é passar em todos os domicílios até o mês de outubro. Uma das primeiras cuiabanas a receber o recenseador do IBGE em casa foi a dona Eulália. Cozinheira famosa pelos bolos de arroz na cidade, ela faz as contas para falar na entrevista quantas pessoas tem na família. 8 filhos, 22 netos, 21, né? Um faleceu e 34 bisnetos. A Karen ajudou a bisavó a responder as perguntas. Ela sabe da importância de participar do censo. Estão juntando dados para ter uma base melhor do nosso futuro. Isso é importante tanto para mim quanto os meus primos mais novos, que eu tenho muito priminho pequeno. Então vai ser muito bom para a expectativa de vida deles futuramente. A coleta de dados para o Censo Demográfico 2022 vai ser feita em mais de 1 milhão de domicílios em Mato Grosso. Ela começa hoje e deve durar até o mês de outubro. Os recenseadores vão de porta em porta para fazer a coleta. Eles estarão identificados com um colete do IBGE, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. Moradores têm a opção de responder ao questionário do censo de forma online. Caso o morador não tenha o interesse, por algum motivo, de responder presencialmente àquela entrevista, ele pode agendar essa entrevista pelo telefone ou então ele pode receber um código de barras e fazer a resposta do questionário pela internet. O IBGE traçou estratégias diferentes para acessar condomínios, principalmente aqueles com portaria remota. Para os condomínios, sempre houve um contato prévio com os síndicos, com as administradoras e as portarias remotas. Então, você, morador de Cuiabá, de Várzea Grande, de Mato Grosso, que mora num condomínio, pode receber e receber bem o nosso recenseador com tranquilidade, porque nós temos também a parceria com o CIOSP, com o 190, com as forças de segurança, para que todo mundo se sinta tranquilo para receber o recenseador do IBGE.
As informações colhidas serão usadas em diversas finalidades, como acompanhar o crescimento da população, além de identificar áreas prioritárias para investimentos em saúde, educação, habitação e transporte. Sejam terras indígenas, comunidades quilombolas, a população mais vulnerável, seja os condomínios de alto padrão aquisitivo, onde tiver um domicílio, lá vai estar um pesquisador do IBGE. Então, a partir daí, nós teremos informações, teremos insumos de quantos somos, como vivemos e quais são as principais lacunas, as principais questões latentes que a gente precisa resolver enquanto sociedade. E quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre o censo, como identificar, por exemplo, o recenseador, a pessoa pode ligar no telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, que é o 0800 721 8181. Vou repetir, 0800 721 8181. É muito importante que todos recebam bem os recenseadores do IBGE. A seguir tem o futebol, a derrota do Cuiabá para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e o Dourado continua na zona de rebaixamento. Na tela, imagens ao vivo. Esta é a região próxima ao Morro da Luz, em Cuiabá, cruzamento da Prainha com a Avenida Coronel Escolástico. Temperatura em Cuiabá agora 29, 30 graus em algumas regiões. Tempo seco que deve continuar amanhã. Para amanhã, mínima de 18 graus, máxima de 37 no período da tarde. O MT2 volta em instantes. Assassinatos registrados em Sorriso são uma guerra de facções? O assunto é destaque aqui no G1 Mato Grosso e essa declaração foi feita pelo delegado da Polícia Civil, Eugênio Rude Júnior. Em Sorriso foram registradas 10 mortes em cerca de 10 dias, mortes criminosas. O delegado explicou que 8 inquéritos estão em andamento para investigar esses assassinatos. 4 desses homicídios estão com a autoria já identificada e algumas com diligências pendentes. São etapas comuns nessa fase de investigação por parte da Polícia Civil. Segundo o delegado, todos esses crimes têm ligação com uma guerra de facções criminosas que está ocorrendo na cidade de Sorriso. Só neste fim de semana foram registrados 4 homicídios. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Ligações telefônicas indesejadas incomodam muita gente, né? E existe lei para impedir essa prática. Ocorre que nem sempre a lei é respeitada. O Procon de Mato Grosso tem um canal para o consumidor denunciar essas ligações indesejadas. Quem anda com o celular o dia todo sabe o quanto empresas de telemarketing estão abusando da paciência. Telefonam a qualquer hora do dia, oferecendo todo tipo de produtos e serviços que não interessam. Tem uns que liga e desliga na cara, né? Nem fala nada, desliga de novo. Incomoda muito. Quem que não incomoda, né? Atrapalha, te incomoda assim para dormir, para fazer o serviço, tudo atrapalha. Você está numa reunião, né? E aí a ligação insiste e a gente sabe que hoje essas ligações são disparadas de maneira pelo que a gente chama de robô, então você já atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então realmente isso é um incômodo muito grande. Empresas de telecomunicações criaram até este site para cadastrar os que não querem ser incomodados. Mas as reclamações continuaram e novas medidas foram adotadas. A Agência Nacional de Telecomunicações criou o código 0303 para que o consumidor, ao identificar esse prefixo no telefone celular, saiba que está recebendo uma ligação de uma operadora de telemarketing. No entanto, diversas empresas encontraram formas de burlar essa regra, o que motivou o Ministério da Justiça a suspender por tempo indeterminado os serviços de 180 dessas operadoras em todo o país.
O Procon de Mato Grosso tem um canal para se reclamar dos telefonemas inconvenientes. Basta preencher o formulário eletrônico no portal da instituição, mas é preciso atender às ligações para informar que empresas estão ligando. A lei é clara quanto às práticas abusivas de telemarketing. Então, a abusividade ela caracteriza pela insistência dessas ligações. Muitas vezes o consumidor ele informa a empresa que está fazendo as ligações de telemarketing que ele não tem interesse na aquisição do produto ou serviço e mesmo assim ele continua recebendo reiteradas vezes aquela ligação. Nós precisamos que os consumidores, uma vez as empresas tendo sido notificadas, venham ao Procon, acesse a página principal do Procon e denuncie caso ele continue recebendo. Este advogado diz que para entrar com um processo na justiça é preciso juntar provas dos abusos. Por isso, também aconselha atender as ligações para saber de onde elas partem. A indenização pode chegar a R$ 4.000 de cada empresa que tiver o comportamento abusivo comprovado. Então, registrar a chamada, atender a ligação, identificar a empresa, pedir protocolos e depois gerar uma reclamação junto ao Procon ou aos demais órgãos competentes, isso é importantíssimo para poder levar tudo isso a juízo e pleitear a indenização no caso de se sofrer que foi lesado e que a sua moral foi atingida, né? E pedir uma reparação por danos morais. E essas denúncias podem ser feitas online no site procon.mt.gov.br. E Cuiabá é a segunda capital do país em que a população mais usa os serviços de transportes por aplicativos. Fica atrás apenas de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O levantamento é do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. E alguns dos motivos que levam os passageiros a fazerem esta opção são o conforto e a rapidez nos deslocamentos. A Eleni mora no bairro Jardim Imperial. Ela veio de ônibus para fazer alguns exames no centro de Cuiabá. Mas agora, para voltar para casa, ela vai chamar o motorista por aplicativo. Eu olhei aqui, tá R$18,75, né? Mas vale a pena que você chega mais rápido, né? Esses ônibus estão muito devagar, muito pouco ônibus na linha para lá, né? Principalmente, né? A Angelina também vai fazer a mesma escolha. 2 crianças, bolsa, os ônibus geralmente estão andando tudo lotado e muita demora também, né? Cuiabá é a segunda capital no país que mais usa aplicativos de mobilidade urbana, segundo um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A cidade apresenta taxa de 15%, 5 vezes mais do que a média nacional, que é de 3,1%. Dependendo da quantidade de passageiro que vai no veículo, geralmente hoje é 3, ela te compensa você pegar um aplicativo de que você pegar um transporte público, pelo valor hoje da passagem. Com a grande demanda pelos aplicativos de transporte, outras questões acabam impactando o trânsito na cidade e na mobilidade urbana. O grande ganho é que esse carro não ocupa espaço de estacionamento, né? Que é um espaço limitado que a gente tem na via. A única coisa que precisa pensar para planejar a cidade para esse aumento é pensar em áreas de embarque e desembarque, né? Esse estudo vai ser muito importante, principalmente quando a gente direciona ele para as políticas públicas. Nós estamos elaborando agora o nosso plano de mobilidade urbana municipal. Esse estudo vai ao encontro do que a gente está elaborando e planejando para a cidade nos próximos 5, 10, 15 anos. Na rodada que abriu o segundo turno do Brasileirão, o Cuiabá perdeu para o Fortaleza ontem na Arena Pantanal. E esse resultado ruim mantém o time na zona de rebaixamento. Para um casal, o domingo foi especial. Jonas aproveitou a ocasião para surpreender a namorada Natália. Na verdade, eu precisava fazer uma coisa que tivesse a ver com a gente. A gente gosta muito de vir aqui assistir os jogos, enfim, a gente está acompanhando muito o Cuiabá, principalmente nesse momento muito legal que o Cuiabá está vivendo. E eu senti que estava na hora de pedir ela em casamento. Eu aproveitei a oportunidade. Há quanto tempo vocês namoram? A gente namora já faz 8 anos, já tava na hora mesmo, né? A felicidade deles poderia ser completa. A primeira chegada do Dourado deu esperança, só que Alisson foi travado.
Teve desvio, é escanteio pro Cuiabá, o jogo começa animado. Logo depois, Gabriel Pirani, na sobra, também tentou. Dessa vez, Benevenuto afastou o perigo. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro do Fortaleza apareceu mais uma vez. A justiça do marcador vê-se sempre pelo número de gols que se marca e que se sofre. O adversário fez um gol, está de parabéns. Nós, quer dizer, 20 finalizações, qual é a equipa no mundo que faz 20 finalizações? No último lance da partida, Valdívia desperdiçou a chance do empate. Derrota amarga que mantém o Dourado na zona de rebaixamento. Esta revolta que existe tem que se passar para dentro do campo e de uma mentalidade não é de coitadinhos, pá. Portanto, nós estamos aqui uns coitadinhos, temos é que reagir rápido, reagiram rápido, os jogadores estão de parabéns, deram tudo, entregaram tudo, falta o golo, mas isso aí eu não posso ir lá enquanto... Agora o Cuiabá tem uma sequência de 3 jogos difíceis pela frente. Primeiro o Fluminense, que vive um bom momento e busca se aproximar do líder Palmeiras. Depois vem Juventude e Atlético Goianiense, adversários diretos na luta pela permanência na Série A. A equipe mato-grossense está a 1 ponto de deixar o Z4. Parece ser uma tarefa simples. O Cuiabá joga contra o Fluminense no próximo domingo, a partir das 4h no Maracanã. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e sempre nos acompanhar em nossas redes sociais. Para encerrar, imagens ao vivo da capital. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.